dar início agora o nosso treinamento sobre a vida fraterna e as dúvidas a gente pode responder no final, tá bom? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Certo, só esperando aí a Patrícia voltar para o começo dos slides. Bom, meu nome é Isabela, né? Para quem não me conhece, eu tenho 32 anos. Quer dizer, 31, vou fazer 32 em abril. Eu tô tão empolgada em fazer 32 anos que, enfim, eu tô esquecendo a minha idade. Estou trabalhando aqui na assistência comunitária nesse setor, mais efetivamente há uma semana, né? Mas já há algum tempo acompanhando aqui na Secretaria Comunitária Geral, algumas reuniões, a mentalidade, né? E aí, nas últimas noites, a gente viu sobre o papel da Secretaria Comunitária, né? Quem é o secretário comunitário nas missões, com a Patrícia. Depois nós falamos do setor saúde com a Adson. Vimos a questão da previdência, dos benefícios sociais também com a Yasmine, né? Seguindo esse caminho. E hoje nós vamos falar um pouquinho da vida fraterna dentro da secretaria comunitária, né? Dentro da missão mesmo, né? Propriamente dita. Pode passar, Patrícia. A gente sabe que existe a dimensão do secretário comunitário, né? A maioria das missões é uma secretária comunitária, mas algumas têm um secretário comunitário, né? E dentro da secretaria comunitária existe o serviço da fraternidade, esse serviço que ele precisa ser acompanhado, né, pela secretaria comunitária. Então, só para relembrar um pouquinho do que a Patrícia falou, sobre a missão da Secretaria Comunitária nas Missões, dentre várias atribuições que vocês têm, né, como secretários comunitários, eu separei a primeira definição, que eu achei que ela englobou muito bem, né, o que a gente quer trazer para vocês hoje na questão da vida fraterna, no serviço da fraternidade, né, e ela traz essa definição, né, só relembrando que tudo que a gente está trazendo aqui, vocês vão ter acesso no manual, né, então é para que a gente conheça mesmo o nosso serviço em vista daquilo que a gente já vive, né, como secretaria comunitária. E aí, esse primeiro conceito dessa missão da Secretaria Comunitária nas missões traz assim que a Secretaria Comunitária local tem como missão estimular o ser família, colaborar com a unidade, ser um lugar de acolhimento e amparo à comunidade local e animar a partilha de bens e de dons para auxiliar os irmãos da missão em suas necessidades. Né? Então, a gente precisa ser esses que entende esse ser família, né? Esse sentido de união, de unidade, né? O Moisés, ele diz nas escutas, né? Ele traz, né, a palavra de Deus, o salmo que diz: nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou seus preceitos, né? E é esse sentido de união, né? Dessa aliança de Deus conosco, pelo carisma, pela comunidade, que nós precisamos gerar e levar, né, para que a gente anuncie e testemunhe como Shalom, né, como igreja, mas também como Shalom nesse carisma específico, como essa família que tem um rosto, que tem um povo, né, para anunciar o ressuscitado. Né? Então nós somos esses que colaboram, né, com tudo isso, né? E pensando assim, lembrando muito que Deus vai me falando também nesse tempo, nós somos esses que cuidam do corpo de Cristo, né? Ele que se ofertou na cruz, mas se ofertou na missão também, né? Nós somos esses que cuidam do corpo de Cristo, o corpo que precisa descansar, o corpo ferido, o corpo, enfim, né? Nós somos esses que vão levar, né, esse cuidado aos nossos irmãos. Sabe? E aí os passou muito. E aí o secretário comunitário
Ele é o Ele acompanha o setor fraternidade dentro da missão, mas o ideal seria, assim, que fosse o secretário comunitário mesmo, né? Que cuidasse da fraternidade, para tocar na vida dos irmãos, na vida da comunidade local. Não sendo possível, na maioria das vezes, porque vocês têm muita coisa para fazer, graças a Deus, né? Se coloca uma pessoa para ser acompanhada por você, mas também para ser a sua pessoa dentro da fraternidade, né, da comunidade. Mas antes de entrar nesse ponto, eu só queria mostrar esse vídeo para a gente refletir. E aí a gente viu, né, nesse vídeo, como que uma pessoa ali quebrou a sua colher, né, a sua fonte de comida, no caso, eles estavam ali em desarmonia, em desentendimento, mas quando uma pessoa parou de pensar em si, começou a pensar nos outros, né, todos agiram em unidade, né, em união ali para que todos pudessem se alimentar. E aí o novo brotou, né? Então, muitas vezes vamos ser nós, né, estes a perceberem as dificuldades da missão, a dificuldade dos irmãos, né, como secretaria comunitária. Isso me lembra muito Maria nas bodas de Caná, o papel dela, né? O Moisés ele tem dito tanto dos serventes do vinho novo, mas me atrai muito Maria, que percebeu a necessidade e foi a Jesus, né? Pedir aquilo, né? Que precisaria acontecer para que não faltasse o vinho naquele casamento, né? Então, que Deus ele nos dê essa graça, né? De como fraternidade, como secretaria comunitária, tenhamos esse olhar na vida dos nossos irmãos também, né? E essa atitude de intervenção também. E aí, aqui nesse slide agora, eu trouxe o papel da secretaria comunitária na vida fraterna, né? Não é o serviço da fraternidade em si. Esse quem vai dizer, vou dizer um pouquinho depois, né? Mas depois a Faberna vai entrar na vivência do ordinário mesmo nas células, na casa comunitária. Aí, como eu já disse, seria interessante que fosse o secretário comunitário responsável, né, pela vida fraterna. Mas, não sendo possível, ele precisa discernir alguém para esse serviço, né? E aí, o secretário comunitário também, em relação à vida fraterna, ele tem essas outras atribuições aqui, que é participar da reunião de colegiado da aliança nas missões que tem, e nas missões que não tem, né, ele precisa se reunir com os formadores comunitários. Essa ação, ela almeja a comunhão entre a secretaria comunitária local e a formação comunitária, para conhecimento dos desafios dos irmãos e a proposta de ações conjuntas, né? É uma forma de tocar na vida dos irmãos pelo formador, que é aquele que acompanha, né? Então é importante buscar essas reuniões com os formadores comunitários. Talvez, né, também, porque não, Patrícia me corrija aí. Já pedi para ela me corrigir se eu falar coisa errada. Mas por que não com coordenadores de casa, da comunidade de vida também, né? Para se conhecer melhor o contexto do irmão e poder ajudar de uma forma bem efetiva mesmo, né? Aí um outro papel do secretário comunitário em relação à vida fraterna é acompanhar o setor fraternidade quanto às formas de interação entre a comunidade de aliança e a comunidade de vida. Por exemplo, os lazeres entre as células e as casas comunitárias. Uma outra atribuição: conhecer as características e a realidade da vida fraterna da missão, desafios, bênçãos, problemas e dificuldades nos relacionamentos, entre outros. Assim, é possível estabelecer estratégias de intervenção, né? Eu acho que o vídeo ele trouxe uma luz em relação a como a gente pode também viver esse ponto aqui.
Dialogar com o responsável local, o colegiado da aliança e os formadores da comunidade de vida, as ações que envolvem a grande comunidade que precisam de uma organização prévia, principalmente em relação às missas, lazeres e retiros. CCV e transbordamento da escuta, né? Que agora é o transbordamento da escuta, não é mais retiro da grande comunidade. Nós precisamos dar esse apoio, né, com ao responsável local e ao colegiado. Reunir-se com a equipe da secretaria mensalmente para avaliar a execução das ações realizadas quanto à vida fraterna, rezar e planejar novas ações em vista do fortalecimento da vivência fraterna na missão. Ou seja, é a gente planejar e executar mesmo, né? Não simplesmente perceber as coisas, mas intervir na nossa missão, onde a gente vai vendo, né, de Deus aquilo que ele vai nos inspirando, mas sempre em comunhão com o RL, as autoridades da missão. E aí, o setor fraternidade. Quais as características, né, do irmão que serve na fraternidade? Não podendo ser o secretário, a pessoa da fraternidade na missão, a gente coloca uma pessoa com certas características, com um certo perfil, né? O manual, ele traz que é essencial que esse irmão que serve, ele tenha um bom relacionamento com as autoridades e com os irmãos. E esse ponto, ele é extremamente importante, porque a gente busca a comunhão, nós vivemos a unidade, nós vivemos a comunhão, ser família, então é importante, né, que essa pessoa ela comungue com o espírito do fundador, na pessoa do responsável local, mas também com o secretário comunitário, né? Porque ele vai ser a sua referência ali de fraternidade, ele vai agir, ele vai te ajudar. Então é importante vocês terem esse bom relacionamento. Demonstrando ser atencioso, responsável e organizado em seu serviço. Como eu falei antes, né, essa visão de Maria que percebeu que faltou o vinho, né? Uma pessoa que precisa ser atenta e busca os meios necessários para realizar o que for necessário, né? E responsável, porque a pessoa atenta com a responsabilidade, ela age e organizada em seu serviço. Porque nessa comunidade nós fazemos muitas coisas, graças a Deus, né? Então, sem organização, a gente não consegue dar conta. Além disso, busque a comunhão com o secretário comunitário local e com o governo geral. Nessa comunhão com o governo geral, que é vindo sempre dos nossos retiros, dos nossos estatutos, das escutas, mas também na pessoa do responsável local da missão. Deixa eu passar. Qual é a função do setor fraternidade? A fraternidade seja fecunda em todo o corpo da comunidade, né? Esse trecho dos estatutos, ele precede um trecho muito importante que vai falar que a fraternidade, a unidade, ela é a mola propulsora para a evangelização, né? E essa é a nossa missão. Fomos constituídos comunidade por Deus em vista da evangelização, em vista do anúncio, né? Então, a fraternidade fecunda é aquela que leva o corpo a se ofertar, a evangelizar, né? Então, com base nos nossos estatutos, foram discriminadas, foram elencadas essas funções, né? Para o setor fraternidade dentro da missão. A primeira delas é promover ações na comunidade local que favoreçam a vitalidade da vida comunitária, da vida fraterna e a mentalidade do ser família Shalom. Por isso que é importante que a pessoa da fraternidade, dentro da secretaria comunitária, ela seja essa pessoa que tenha uma boa comunhão com o responsável local e com todos os irmãos no geral, porque ela vai precisar fomentar, promover essas ações e essa mentalidade do ser família Shalom, né? Ela vai precisar transbordar daquilo que ela vive, né? Então é importante ser uma pessoa que vocês discernam bem, que seja bem escolhida para esse papel. Pode passar. O papel da pessoa também é criar oportunidades para alavancar a vida fraterna a partir das características próprias da sua missão. Para isso, utilize dos meios que a criatividade inspire no exercício dessa função. Então, precisa ser uma pessoa que conhece a missão.
Não dá para ser uma pessoa sem comunhão, né? Como a gente diz, precisa ser uma pessoa que vá alavancar a vida fraterna, uma pessoa criativa, que busque, né, essas inspirações de Deus e coloque em prática, né? Tem que ser uma pessoa que também, uma pessoa não, né? O papel, né, do setor. Pode voltar. Que viva a caridade, né? Que ela é uma pessoa que. Aí, vivenciar o amor em atos concretos através do acolhimento, assistência e serviço ao irmão em suas necessidades, em comunhão com os formadores comunitários e responsáveis pela fraternidade de cada célula e casas comunitárias. Né? Porque essa pessoa vai ajudar nesse transbordamento, na vivência comunitária nas células comunitárias, né? Eu lembro no meu postulantado, só dando um exemplo, né, que um irmão, eu fui percebendo, um irmão da comunidade de vida que não tinha agasalho, era um período de chuva, e eu percebi que ele passava muito frio, né, e aí eu busquei as autoridades, falei assim, ei, fulano não tem um agasalho, eu posso ir atrás para ele? Pronto, eu percebi um irmão que tinha vários e pedi para ele, assim mesmo, né, o fulano não tem um agasalho, você pode dispor de algum, você teria algum para dar para ele? E aí, pronto, esse irmão ele ganhou esse agasalho, assim, um exemplo muito simples, mas esse exemplo de acolhimento e assistência, um irmão que tem uma necessidade simples, que às vezes passa despercebido, né, então gerar dentro das nossas células esse olhar de atenção, mesmo quando o irmão não se expressa às vezes, né? Mas também através da expressão deles, via formação comunitária, enfim, a gente toma essas atitudes, né? Uma outra missão do setor fraternidade é animar a partilha de bens e de dons em toda a comunidade para que todos se sintam acolhidos e participantes de uma mesma família. Então, é também estimular, né, o serviço dos irmãos, perceber os dons que eles trazem, não só os bens, mas os dons, e colocar a serviço do todo. Né, no dia a dia da missão, onde a gente vai percebendo brechas, mas também onde vão se mostrando as necessidades da rotina da comunidade, da secretaria comunitária, enfim. Pode passar. Comunicar possíveis necessidades dos irmãos para a comunidade com o objetivo de saná-las através da partilha fraterna. As necessidades podem ser de emprego, de consultas médicas, de exames médicos, de remédios, das necessidades das famílias dos irmãos, de móveis, eletrodomésticos, etc. Né? E aí, uma das formas de auxílio, existem os pedidos de socorro, os auxílios, né, que também estão lá no manual. A gente não vai entrar aqui hoje, né, mas vocês podem ler. Dissemos esses que se fazem próximos, né? Mesmo quando a missão às vezes não tem condições de arcar financeiramente com alguma necessidade maior, mas está perto, né? Buscando ajudar quando possível, da forma que for possível. Às vezes a escuta é a possibilidade que nós temos, o acolhimento e a oração. Ou também fazer pontes com pessoas que a gente conhece da própria missão, né? Os médicos, tanto os irmãos médicos, psicólogos, fisioterapeutas que podem ajudar aqueles que estão em dificuldade, né? Isso vai criando os laços de família mesmo, né? Que a gente é chamado a ter. Somos uma nova família, né? Como diz o Moisés, como temos nos nossos estatutos, como regra de vida também. Todos colocarmos nossos bens, nossos dons em comum. Apoiar e animar a realização de ações nas necessidades conhecidas dos irmãos. Procure envolver os formadores comunitários das células e casas comunitárias na busca de responder às necessidades apresentadas o mais rápido possível, pois a dignidade do irmão é um aspecto essencial do ser família Shalom. E esse é um ponto muito importante para a gente se atentar, né? A dignidade do nosso irmão. O livro do Irmão de Assis. Ele traz acho que talvez a coisa mais importante, né, para nós, como católicos, como Shalom, porque Deus ele diz que se a gente diz que ama a Deus que não vemos e não amamos o irmão que vemos, somos mentirosos, né? E o nosso irmão, ele é o mais próximo de Deus que nós temos. Né? Então, socorrer a dignidade do nosso irmão, assim, é inegociável para nós, né? Inegociável.
Buscar estar presente e incentivar o envolvimento da maioria dos membros da comunidade Shalom nos momentos difíceis da Páscoa de um irmão, da comunidade ou de seus familiares, especialmente de primeiro grau. Recomenda-se ainda o envio de uma coroa de flores em nome da comunidade local, como expressão de solidariedade, proximidade e caridade, né? Isso é o chorar com os que choram, né? O estar perto dos que precisam. E a gente tem um termômetro muito grande, né, da caridade no nosso coração quando a gente vai se colocando com quem precisa, né? Assim, é o nosso papel como animadores e guardiões da vida fraterna dentro de uma missão, né? Próximo slide, acho que é minha parte. Aí o que eu falei agora foi esse papel, né, da fraternidade, da pessoa da fraternidade no geral. E agora a Faberna ela vai falar sobre a responsabilidade das fraternidades, das células. Então, gente, agora vem um pouquinho da parte prática, né, daquilo que as equipes, a responsabilidade das equipes de fraternidade das células e também das casas comunitárias. Quando se fala de equipe de fraternidade, a gente tem, assim, um pouco de desconhecimento, acreditando que é apenas das células, mas entra também o coordenador da casa comunitária, né, da fraternidade. E o papel dessa equipe, né? O representante da equipe de fraternidade deverá auxiliar o formador comunitário em todos os aspectos da vivência fraterna. Ele é o braço e as pernas do formador comunitário dentro da célula e dentro das células e dentro da casa comunitária, né? Então, esses irmãos que coordenam as equipes de fraternidade das células e da casa comunitária são acompanhados pela pessoa que coordena o setor fraternidade dentro da secretaria comunitária. Seja, tem as secretarias que hoje compõem uma equipe um pouco maior e que tem essa pessoa, tem secretarias que são menores, que é o próprio secretário, que deve ali se reunir com esses coordenadores para ter a dimensão de como estão as células comunitárias, de como está a vivência da vida fraterna dentro da célula comunitária. Pode passar. Na comunidade Vida e comunidade Aliança, este irmão será nomeado pelo formador comunitário para representar a fraternidade nos seguintes aspectos: animar as manifestações de fraternidade na vivência vocacional, especialmente nos lazeres. No que corresponde aos lazeres, também entra o lazer da grande comunidade, né? As equipes de fraternidade das células podem se organizar para fazer alguma dinâmica para que não fique aquele lazer de grupinhos fechados, como muitas vezes a gente vê, né? Nos lazeres da comunidade, assim. É a secretária comunitária quem determina o que deve ser feito? Não. A gente orienta e pede ajuda, né, para que os coordenadores de fraternidade se unam e façam uma dinâmica para que torne o lazer um pouco mais família e não fique aquele fechamento, né? Também nos grupos de partilha, a realização dos grupos de partilha, que é algo que hoje a gente toca e percebe que é um pouco mais delicado na vivência das células comunitárias. Os coordenadores de fraternidade ou a equipe da fraternidade, ela pode tentar criar ali uma dinâmica nova para que o grupo de partilha aconteça, porque tem muitos irmãos que só chegam no Shalom, ou só vão para o Shalom, dependendo da missão, na hora da célula, terminou, já vai embora, né? Não tem aquela pausa de ficar ali conversando, nem que seja 5 minutos com outros irmãos. E aí isso depende muito da dinâmica de cada missão, né? Uma missão como São Paulo, onde a célula começa às 8 e termina às 11. Então, tudo que os irmãos querem é ir para casa, porque dependendo da distância da casa deles, eles vão chegar mais ou menos 1 hora da manhã, para depois aqueles que trabalham levantar, sei lá, às 5 e já partir para o trabalho, né, no dia seguinte. Mas é uma das responsabilidades da equipe de fraternidade, gerar esse momento de partilha informal, de encontros e convivências, de passeios,
ter essa dinâmica, né? E muitas vezes a gente sabe que ninguém quer coordenar a fraternidade, por isso é importante a gente estar em comunhão com os formadores comunitários. E aí entra a importância dos secretários participarem da reunião do colegiado, porque é lá onde nós vamos encontrar essa abertura junto aos formadores comunitários para escolher os formadores, discernir bem quem são as pessoas, né, que podem estar na equipe de fraternidade, porque são elas que vão auxiliar o formador comunitário durante o decorrer do ano, né? Lembrar e promover as celebrações festivas dos aniversariantes. É muito importante celebrar o dom da vida dos irmãos, né? Se a célula não está encontrando tempo e você, como secretário, percebe que a célula não está fazendo a comemoração dos aniversariantes do mês, e ali dialogar, se aproximar do formador comunitário, ver uma forma de ajudá-lo também, sendo luz. Você não vai impor, né? Você não vai dizer que tem que ser feito. Você vai ser luz para o formador comunitário, porque celebrar o dom da vida de cada irmão é importante, assim como celebrar o nascimento da criança, dos irmãos, estar presente, visitá-los, ou não esperar, muitas vezes, que a mãe ligue para o formador comunitário e pergunte se alguém pode ir lá ajudar, porque muitas das vezes ela pode não fazer isso porque não quer se expor. Esses dias estava acompanhando uma secretária comunitária e ela me disse que o socorro que eles fizeram esses dias foi ir fazer faxina na casa de uma irmã que tinha ganhado um neném. Então, isso também é o ser família e o fraternidade, e o ser fraternidade para nós é de fato essa mentalidade do ser família, que não pode faltar, né? Assim. Então, termos essa atenção, né, de unidade com os formadores comunitários ou coordenador do colegiado, porque a gente não tem como conhecer a missão toda, totalmente, porque quem está mais perto deles é a equipe de fraternidade e o formador comunitário. Tem secretário comunitário que é da comunidade de vida e não conhece todos os irmãos da missão, se for uma missão grande. E tem secretário comunitário que é da aliança, que muitas vezes não conhece a casa comunitária. É importante a gente ter esse contato com os formadores comunitários nessa unidade. Conforme descrito no ponto 7.4, acho que, não sei se a Isabela falou, nessas celebrações, é importante lembrar que a Secretaria Comunitária ela não entra com nenhum custo relacionado a despesas tipo lazeres. A gente pode ajudar com a compra de, por exemplo, copos descartáveis ou guardanapos, né? A Secretaria Comunitária ela não entra com nenhum valor, nem das missas referente o que a Patrícia já explanou no início, anel de celibato, né, dos irmãos, dos aniversariantes, vamos ali ajudar, nem que seja com refrigerante. Não, a secretaria ela não entra com um custo, ela entra com a mentalidade do ser família, de ajudar os irmãos a juntos celebrar, bem celebrar, as comemorações das missas, por exemplo, que vão chegar agora. Então, os secretários comunitários, vocês, nós, já estamos ficando, né, bem perturbados, vou dizer assim, bem cearense mesmo, porque é uma dinâmica diferente. Para as secretarias comunitárias, o ano só começa após as missas, né? Que é onde se dá aquela respirada, onde a dinâmica aí fica o formador pedindo, mas a secretaria não pode ajudar aqui, ali. Nós precisamos fomentar mesmo esse papel das células e do sentido do ser família, né? Aquilo que a comunidade nos ensina, né? Animar a comunicação entre todos os membros por meio de quadrante físico online, né? A equipe de fraternidade das células podem, não só para a sua própria célula, né, mas criar um quadrante de informação, com o nome dos irmãos, endereço, telefones, e-mail, data de aniversário, para não deixar passar. E também é importante a gente viver essa dinâmica de acolher os irmãos que voltam de missão, né? E assim, nós sabemos que existem muitos irmãos
Bendito seja Deus da comunidade de aliança que estão em missão. Então, esses irmãos que retornam, a gente precisa celebrar com eles também, né, as graças que Deus realizou na missão e o retorno deles. E existe aqueles que ingressam na comunidade de vida e retornam para a comunidade de aliança, também celebrar junto com eles, né, todos os mistérios que Deus realizou e esse tempo novo também. Pode passar. Periodicamente, esses representantes devem ser acompanhados pelo secretário comunitário ou pelo coordenador do setor fraternidade, como eu falei no início, né? Para tratarem sobre as realidades da célula e da casa comunitária. Existência de necessidades básicas entre os irmãos, alimentação, transporte, emprego, ou moradia, saúde, são coisas que muitas vezes alguns irmãos não conseguem partilhar com o formador comunitário, mas conseguem partilhar com o irmão que é mais próximo a ele na célula. E aí quem tem que estar atento a isso? A equipe de fraternidade da célula, porque assim ela vai ajudar o formador comunitário, né? Ela vai ajudar o formador a pastorear melhor os irmãos e ela também consegue perceber melhor os irmãos e assim gerar este sentido do ser família. Como falei, fatos marcantes, né, na vida pessoal de cada irmão, de ida em missão e de retorno em missão. Casamentos, nascimento dos filhos, formaturas, um outro ponto bastante importante é essa questão das enfermidades dos irmãos, que muitas vezes a gente percebe a ausência do irmão na célula, a equipe de fraternidade percebe, mas ela não consegue colocar isso em atos, né, de ligar para o irmão, ou visitar o irmão, ou saber se, por exemplo, aconteceu algumas vezes na missão anterior onde eu estava, de precisar ir no hospital, ficar com um irmão que tinha feito uma cirurgia, ou alguém da casa comunitária ir lá ficar com o familiar de um desses irmãos da célula. Então, é uma atenção que faz parte do papel da equipe da fraternidade da célula. Ou o colegiado, quem coordena o colegiado, também pode solicitar essa ajuda ao formador comunitário ou coordenador de casa, que dialoga com o formador comunitário também, das casas comunitárias. Pode passar. E aqui a gente tem um pouquinho do perfil, né, do perfil profissional e comportamental da equipe, né, ou de quem coordena a equipe da fraternidade das células. O perfil da pessoa responsável pela animação da vida fraterna, né? Então, o perfil profissional, tudo isso vocês vão encontrar bem destrinchado no manual, né? O perfil profissional, capacidade de organizar, discernir e distribuir tarefas, responsabilidade, liderança e comunicação. O perfil comportamental, habilidade de relacionamento interpessoal, atenção e sensibilidade, é um ponto muito importante para poder perceber os irmãos. Fraternidade, acolhimento, promoção da vida fraterna, determinação, criatividade e inovação, além da comunhão com o governo geral, como a Isabela já falou. Pode passar. E aí a gente entra aqui um pouco na parte teórica, né, vamos dizer assim, da rotina da equipe de fraternidade, né? Acompanhar e reunir-se, ao menos mensalmente, com as equipes de fraternidade das células, reunir-se com a equipe da secretaria comunitária, isso pode ser apenas o coordenador, quem coordena, não precisa ser a equipe de fraternidade toda da célula que precisa se reunir com a secretaria comunitária, mas é importante que o coordenador, os coordenadores de fraternidade, eles se reúnam mensalmente para avaliar as ações e planejar melhor, se necessário for, né, novas ações que fortaleçam a vivência fraterna de cada missão. Isso vai depender de cada missão, da realidade de cada missão. Promover ações na comunidade local que fomentem no seio da comunidade a vitalidade da vida comunitária e fraterna e a mentalidade da família. É importante planejar, organizar previamente tais ações, seguindo as orientações, né, a cada 3 meses, assim, essa orientação é apenas algo que a gente pede, mas dependendo da necessidade da sua missão, você pode fazer
isso mais vezes ou mais espaçadamente. Animar a partilha de bens e de dons de toda a comunidade de acordo com as necessidades da vida fraterna da missão. Essa partilha de bens, por exemplo, o secretário comunitário pode chegar, o coordenador da fraternidade pode chegar para o secretário comunitário e dizer, ó, fulano está precisando de uma cama, por exemplo. E aí a secretária comunitária vai e coloca no grupo da grande comunidade, o grupo CACV, e ali algum irmão possa ser que tenha essa cama que outro está precisando. Então, a gente está gerando ali o sentido do ser família e também não deixa o irmão necessitado, né? Criar uma forma de comunicar aos demais possíveis necessidades de emprego, consultas também, de exames, quem trabalha na área da saúde, que não pertence ao setor saúde, pode trazer até a equipe de fraternidade, se ela conhecer alguém, e a equipe da fraternidade pode levar até o secretário, via formador também, né? É importante o formador comunitário sempre estar inserido nessas dinâmicas da secretaria comunitária ou da equipe de fraternidade. Nos casos de enfermidades, em comunhão com o setor saúde, para as missões que tem, um pouco mais composto o setor saúde, né? Verificar as necessidades das consultas, de exames, lembrando que o setor saúde, ele não é somente para a comunidade de vida, ele é para toda a missão, comunidade de vida e comunidade de aliança. Promover em comunhão com as equipes de fraternidade das células celebrações festivas, né? Isso aqui a gente já falou um pouco mais atrás sobre essa organização também dos lazeres da comunidade, proporcionar acesso pessoal aos irmãos telefone e acolher os irmãos, né? Pode passar. Aí, finalizando, tem essa frase do preâmbulo, e também tem uma frase para dizer para vocês de uma formação que a gente viu recentemente na quarta-feira, que na verdade é do Papa Francisco, né? Sobre esse movimento que Deus nos chama do ser família e que parte do sair de nós mesmos. Somente através da vivência da caridade para com aquele e para com os irmãos seremos promotores de sua paz ao mundo. Isso está no Evangelho de São João, também no preâmbulo dos nossos estatutos. E o Papa nos diz que o Espírito Santo impele-nos a sair de nós mesmos para irmos ao encontro de Deus e dos nossos irmãos, e nunca a fechar-nos em nós mesmos, porque quando nos fechamos em nós mesmos, deixamos de socorrer aqueles que estão mais necessitados. Amém. Perdão por ter falado tão rápido, gente, mas se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Se tiverem alguma dúvida referente às missas, né, como as equipes podem se reunir, podem perguntar também, por exemplo, como eu tentava dialogar com os coordenadores de fraternidade da missão anterior. Eu convidava eles para que juntos, todos os coordenadores e todas as equipes de fraternidade das células, eles criassem a homenagem pós-missa. E aí eles poderiam dividir, por exemplo, a célula dos postulantes homenageava a célula dos discípulos dos consagrados e dos consagrados as promessas definitivas, né? São ideias que vocês mesmos podem, junto a eles, criarem ou deixar que eles criem, fora as homenagens, aquelas homenagens que são bem conhecidas da comunidade viva, né? Mas fica aberto aí para quem quiser perguntar alguma coisa, se a Patrícia quiser também complementar. Concretas ou boas práticas de outras missões. E pode ver se alguma missão tem algum testemunho, algum exemplo. Se alguma missão tiver exemplos práticos e concretos de como
as equipes de fraternidade podem se, assim, colocar em prática o papel delas, vocês podem partilhar também conosco e podem partilhar também no grupo, né, no grupo dos secretários. Eu, eu passei para vocês os exemplos que eu vivi, né, dentro da secretaria comunitária, que foi essa estar atenta e aberta também, assim, a própria coordenadora do colegiado chegou para mim e perguntou se alguma irmã da casa comunitária, quando eu coordenava a casa comunitária, poderia ajudar a uma irmã da aliança que tinha ganhado o neném ou ajudar uma irmã que estava no hospital, precisava de alguém. Não necessariamente o formador comunitário vai entrar em contato com vocês, dependendo da missão, claro, né? A missão que eu estava era uma missão não de grande porte, então o coordenador do colegiado tinha acesso mais tranquilo. E, ou em outras missões, talvez seja esse o formador. A gente também pode auxiliar o formador comunitário, assim, ser essa luz para os formadores comunitários, nos aproximando deles diante dessas realidades, daquilo que a gente for percebendo, que a missão precisa crescer na fraternidade, porque a gente sabe que a fraternidade é a nossa pedra de toque, assim, aquela pedra bruta que precisa ser lapidada para que a gente possa encontrar o brilho dela nas missões, né? Dentro das células principalmente, porque uma célula, imagina aí uma célula com 10 irmãos. Desses 10 irmãos, eles não convivem, eles não partilham, fazem partilha de vida, eles não fazem lazeres. Isso é triste, assim, né? São pouca gente. E aí uma célula que tem 40, 50 e não faz isso, se não se inicia com pouco, com muito, fica muito mais difícil, né? Tira eu. Então, gente, boa noite. Eu tô hoje com a crise de rinite bem atacada, e vocês vão perdoar a minha voz, viu? Tá bem feinha. Mas sempre que a gente fala de vida fraterna na comunidade, a gente pode sempre pensar que a vida fraterna, ela é uma vida em família, né? Então, sempre que a gente pensar em vida fraterna, aí como é que eu posso trabalhar a vida fraterna? A gente pode pensar na nossa vida fraterna como uma vivência de uma família, né? E uma família que tem missões, né, que são grandes, tem missões que são menores. As missões que são menores, elas são mais fáceis de reunir, mas às vezes tem outras problemáticas, né? As missões maiores já tem mais dificuldade de se reunir, mas tem outras coisas que podem favorecer muito. Então é muito importante que você que trabalha no setor da vida fraterna, você que é secretário comunitário, e você que faz parte da equipe da secretaria comunitária, você pense sempre na vida fraterna como uma vida em família, né? E como é uma família? Uma família saudável, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem exemplos aí de famílias que não são tão saudáveis, né? Mas uma família que é saudável, ela, ela está sempre pronta a sair de si em vista do outro. Ela está sempre pronta a tirar de si para dar para o outro, né? E aqui em Fortaleza, eu já moro aqui há muitos anos, né, na diaconia, e tem alguns exemplos aqui que me tocaram muito, né? Uma vez eu estava com um dos meus filhos no hospital. Ele estava internado e quando ele recebeu alta, eu estava saindo do hospital com ele, e veio o irmão da aliança
entrando no hospital. Aqui todo lugar tem gente da aliança, né? Então não dá nem para fazer coisa errada aqui. Tem sempre alguém da obra, sempre alguém da aliança. Então, esse irmão da aliança estava entrando no hospital, eu fui lá, cumprimentei, nunca tinha visto, mas cumprimentei, irmão não, irmã. E aí eu disse, fulana, irmã, você tá com algum parente aqui no hospital? E ela me disse, não, é o pai de uma pessoa da minha célula que está internado aqui, e eu vim ficar aqui para ela poder ir para casa descansar. Gente, aquilo me tocou tanto. Isso dentro da comunidade de vida já é uma rotina mais normal, né? Porque a gente vai, faz uma escala na casa comunitária, se tem algum irmão internado, algum irmão enfermo que tem alguma necessidade de acompanhamento, né? Se faz ali uma escala e cada um vai ficando um momento, né? Mas na comunidade de aliança, isso não é uma coisa tão comum, né? E me tocou muito, assim, uma missão do tamanho da missão de Fortaleza, que tem mais de 3.000 pessoas da aliança. As células são células de 50, 60 pessoas, né? São coisas assim enormes. E a irmã ter ido ficar no lugar da outra para ficar com o pai, né? Para ela poder descansar. Isso me tocou muito positivamente, né? Fiquei muito feliz e muito feliz com esse senso de família, com esse senso de amor, de esvaziamento de si, né, em favor de um irmão que às vezes não é o irmão do meu de sangue, né? Não é, é meu parente, mas é o meu irmão, cujos laços do espírito são mais fortes que os laços da carne. Então, são coisas desse tipo que a gente precisa começar a motivar, né? Dentro da comunidade. Mas a gente só consegue motivar algo desse tipo quando a gente também motiva encontros, né? Eu só sei da vida do meu irmão se eu me encontro com ele. Eu só sei o que ele está passando, e ele só vai ter a liberdade de falar comigo quando eu me encontro com ele, né? Tem um outro, tem uma outra situação aqui que essa já não foi tão positiva, né? Eu no início eu partilhava isso, eu até chorava, porque eu ficava tão comovida, né? Mas há muitos anos atrás, uma pessoa na reciclagem tinha perdido o emprego. Eu sempre conto, né? Quem já foi da secretaria antigamente já sabe desse, que realmente me comoveu muito. Mas a pessoa estava na reciclagem, tinha perdido o emprego e na hora da refeição, ele não tinha coragem de entrar na fila da refeição porque ele lembrava que a família dele estava passando fome, né? E aí uma pessoa, depois de uns dias de reciclagem, percebeu e foi perguntar, né? Por que que a pessoa não estava indo para o horário das refeições? E aí o irmão partilhou que tinha perdido o emprego, que a família estava passando necessidade. E ele não tinha coragem de comer, sabendo que a família não tinha o que comer, né? E aí essa pessoa, né, essa irmã que conversou com esse irmão, foi lá na frente, pegou o microfone, falou, não falou assim quem era, porque às vezes a pessoa tem vergonha, né? Mas todos nós que estávamos ali naquela reciclagem, todos nós partilhamos com esse irmão, né? Todos nós partilhamos, comunidade de vida e de aliança. Todos nós partilhamos. Mas eu fiquei me perguntando, onde estava a célula desse irmão? Né? Onde estavam os irmãos? Que aqui é tudo setorizado, né? Existe o setor de não sei onde, o setor de não sei onde. Onde estavam os irmãos do setor, né? Daquela pessoa? Não conheciam a situação dele. Ou ele não teve a liberdade de falar, porque às vezes só vê o irmão da célula na segunda e na sexta, né? Então, segunda e sexta, não dá para a gente fomentar espírito de família, porque um dia é de hora de formação. A gente já tem um monte de conteúdo, oração de entrega, conteúdo, um monte de aviso.
Quando chega na sexta, também a oração, um monte de aviso e ó, a gente quer voar, né? Então, se a gente, como secretaria comunitária, se unindo ali os formadores comunitários da comunidade de aliança e de vida, nós tivermos, nos juntarmos, nos unirmos para fazermos ações, né, de encontros, encontros entre os irmãos, encontros que vão gerando ali a liberdade, na liberdade eu vou partilhando a minha vida, e na liberdade eu vou expressando a minha necessidade e vou também podendo socorrer os meus irmãos, né? Então, eu só sou livre quando eu me sinto família. Eu só sou livre para expressar o que eu necessito quando eu me sinto família. Então, isso é muito importante, né? Uma outra, uma outra coisa que eu gostaria de apresentar, de falar para vocês é que no IQVC, o que é o IQVC? É um índice de qualidade de vida comunitária que a comunidade de vida preenche todo ano. É um formulário enorme, 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 que inclusive está sendo feito agora, o de 2025, e nós todos da comunidade de vida preenchemos anualmente, né? Esse, esse formulário que nós preenchemos, ele gera vários indicadores da saúde, da qualidade da vida comunitária dentro da comunidade. Então, ele mede a nossa satisfação em relação às estruturas, né, às casas, comunitárias e residências comunitárias. Ele mede a nossa saúde vocacional, ele mede a nossa saúde nos nossos relacionamentos, ele mede a nossa saúde, saúde mental, saúde física, né? E depois, no retiro, a gente vai apresentar para vocês o IQVC, como vocês podem trabalhar, né, com o IQVC, mas nos IQVCs dos últimos anos, um índice, um indicador que está sempre sendo muito baixo é o da integração entre comunidade de vida e de aliança, né? São sempre indicadores muito baixos. Então, nós, Secretaria Comunitária, nós temos essa Miss Alfabergna falou aí, né, a integração entre comunidade de vida e de aliança em uma das atividades, das atribuições. Então, é importante nós termos diálogos também com os formadores da comunidade de vida e de aliança para vermos a forma, né, uma forma de gerar uma maior integração. Alguém colocou aí no chat, né? Dê exemplos concretos. Às vezes é um pouquinho difícil a gente dar alguns exemplos, porque algumas missões se comportam de uma forma, outras missões se comportam de outra forma. E aí, a gente tem medo de deixar alguma coisa amarrada aqui e não ser esse muito o perfil da sua missão. Por isso que a gente diz, é importante que a equipe da Secretaria Comunitária se reúna para discernir essas ações de vida fraterna, como também é importante que a Secretaria Comunitária se reúna aí com as autoridades da comunidade de vida e de aliança, para também fomentar, né, essas ações, esse espírito de família. Então, como que nós podemos unir, né, comunidade de vida e de aliança? Há uns anos atrás, eu morava numa missão e que estava muito difícil esse relacionamento comunidade de vida e de aliança, né? E aí a RL tinha chegado há pouco tempo, eu tinha ido para ser coordenadora apostólica, estava chegando, e uma das coisas que a RL, que na época a RL e formadora era a mesma pessoa, né? Antigamente, não tinha muito essa separação. E aí a RL, ela começou a promover os aniversários dos irmãos da comunidade de vida e chamar a comunidade de aliança. E eu lembro que a nossa casa era lotada de pessoas da comunidade de aliança.
era lotado de pessoas da obra e da comunidade de aliança. E ali foi muito interessante, porque a unidade foi se restaurando na missão, né? Nós contávamos uns com os outros, né? Nas ajudas que nós precisávamos, né? Que os irmãos da aliança precisavam, que nós da comunidade de vida precisávamos. Então era muito interessante esse movimento, né? Eu estou dando aqui um exemplo, mas vocês podem também ter outros exemplos, né? Vocês podem compartilhar também as experiências nos nossos grupos, né? É muito interessante compartilharmos as experiências. Há uns anos atrás também, numa secretaria comunitária, eles faziam o de jejum na sexta-feira, antes da célula. Então, cada um levava uma coisa. Como era o nome? Era chá, era em Curitiba. Ah, sei não. Se fosse sopa, será, sei lá, Era pá? chá de alguma coisa, mas era bem interessante, porque antes da célula, né, terminava ali a missa, eles se reuniam no ambiente lá no centro de evangelização, cada um colocava ali, né, o que trazia, e eles ali viviam um momento de partilha, de fraternidade, né, antes da célula, e conversavam uns com os outros, e aí depois, então, eles iam para a célula, né? Então, assim, é um exemplo, né? Não sei se funciona na missão onde você está, mas pode ser que em outras missões funcione, né? Enfim, eu acho que ao longo do tempo a gente pode ir compartilhando as nossas experiências, mas uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente é a nossa vida fraterna, ela não é cantar para acolher a pessoa, não é somente os aniversariantes, né? É muito importante os aniversariantes, mas não somente. Mas é todo esse movimento familiar e familiar saudável, né? Saudável, porque isso vai gerar testemunho e força de evangelização, né? Se nós vivemos como irmãos, né, nós temos uma força de evangelização muito grande. Nós estamos compactados, né, nós estamos juntos, então não fica pesado para ninguém, né, a missão, e ao mesmo tempo nós somos também uma força de testemunho para a nossa evangelização, para a nossa ação evangelizadora. Amém? Se você tem alguma partilha, se você tem alguma pergunta, pode levantar aí a sua mão virtual, ligar o seu microfone, como diz aqui no Ceará, abrir o microfone e fazer aí a sua partilha ou pergunta, né? Se quiser fazer uma dança aqui, o Adson tá doido para ligar a câmera dele para fazer uma dança aqui, né? Isso me fez besteira. Pode dizer, Liz, pode abrir o seu microfone. Boa noite. Eu tô aqui, estava esperando as Ui, crianças peraí. darem um. Estão me ouvindo? Eu não tô te escutando, Elis. Oi. Será que tá baixinho? Vou aumentar Pode meu falar, volume. pode falar. Oi. Eu estou chegando na Secretaria Comunitária muito recentemente, né? Embora tenha bastante tempo de comunidade. Estou muito impactada, porque eu tenho mais de 20 anos de comunidade e tem coisas que eu não sabia que existiam, né? Então, eu estou muito feliz de poder fazer parte, assim, muito animada, pensando em mil estratégias. Eu já fui do pastoreio, eu sou psicóloga de formação, com especialização em grupo, então eu faço diversas dinâmicas. Geralmente, os meus lazeres, os grupos de oração, eles tinham um quê de terapêutico, assim, sabe? As dinâmicas. Aí eu estou com 300 irmãos que eu tenho aqui de Brasília, né? De aliança, mais comunidade de vida. Eu tenho que pensar nessas coisas. Foi por isso a minha pergunta de concreto, mas assim, foi muito elucidativo tudo que vocês falaram, né? Foi muito elucidativo. Eu tinha outra ideia da fraternidade.
Então, essa ideia do cuidado com o irmão, essa ideia de promover visitas, enfim, eu estou bem feliz de estar aqui e bem feliz de inventar coisas novas, né? Então, é só para agradecer isso. Glória a Deus, obrigada, Elis. É, é importante, assim, vocês que estão chegando agora na secretaria, acho que a maioria que está aqui está chegando agora, né? É, em muitos lugares, a missão da secretaria, ela não consegue ser totalmente exercida. Por quê? Porque a gente realmente tem muita coisa, né? São muitos apostolados, muitos ministérios, né? Então a gente vai realmente vivendo isso de forma meio atropelada. E a vida fraterna é um dos pontos que a gente atropela muito. Eles não têm mais tiradinho. E é talvez o mais importante de todos. Dentro de uma secretaria comunitária, a gente discute muito a saúde, a gente discute muito o financeiro. A gente ali na época das missas, a gente se, né, vira de cabeça para baixo. Mas essa ação de vida fraterna, a gente pode salvar muita gente, muitas vocações, e pode, além de salvar muitas vocações, evangelizar muitas outras pessoas, né? Mais alguém? Ninguém quer partilhar, ninguém quer perguntar. Quer perguntar depois só pro acompanhador, né? Depois chega, né, pro acompanhador. Então, amém, gente. Vocês têm mais alguma coisa para partilhar? Então, hoje foi a estreia das nossas neo-acompanhadoras, a Faberna e a Isabela, né? A estreia delas aqui nas lives, né? Nós teremos muitos momentos com vocês. É, nós estamos preparando com muito carinho o retiro, né? Onde nós vamos nos conhecer pessoalmente, né? Compartilharmos muitas experiências. É muito bom quando a gente se encontra, que a gente tem essa oportunidade de se conhecer presencialmente, né? E compartilhar de muitas experiências. Então, só para quem está chegando agora, né? Nós vamos ter um retiro aqui em Fortaleza, de 1 a 3 de agosto, e vai ser na casa de retiro aqui da Diaconia, que está sendo construída, né? Então, essa, assim, foi uma grande alegria para a gente poder fazer esse retiro aqui. E a outra será em São Paulo, em setembro, 26 a 28 de setembro, o nosso retiro em São Paulo. Não vai ser no nosso SEST, né, por falta de data lá. Vai ser em uma outra casa que depois a gente vai divulgar, tá certo? Mas a gente, inclusive, queria pedir as meninas já mandaram aí um link para a participação do retiro, né? E aí seria muito bom se você preenchesse para quê? Para que a gente possa programar quem vem para cá, quem vai para São Paulo, fazer ali o devido planejamento orçamentário, né? Para a gente se organizar melhor, tá certo? Para o retiro. Então, Patrícia, quem é para ir para o retiro? É só o secretário comunitário? O secretário comunitário que quiser ir da equipe, quem puder ir, tá certo? É muito bom, a gente gosta assim, de muita gente envolvida aqui na secretaria comunitária, porque precisa. Quanto mais pessoas conhecerem a nossa missão, quanto mais nós conhecermos o que nós devemos fazer como secretaria comunitária e como o nosso serviço pode alcançar a vida dos irmãos, melhor, né? Então, todos os irmãos que servem na secretaria comunitária podem ir para o retiro, tá certo? O nosso retiro vai ter um retiro online, mas é só para as secretarias de fora
do Brasil, né? Que é como a gente está assim, numa situação financeira um pouquinho delicada, né? A gente não tem como ir para as missões do exterior, visto que tudo lá é mais caro, né? Então, esse ano, infelizmente, nós vamos precisar fazer online, mas só para o exterior, que tem alguns elementos que são diferentes aqui do Brasil, tanto a nível de saúde, como a nível financeiro, né? São coisas bem diferentes, e aí não dá para ser o mesmo retiro, tá bom? Aí eles perguntou se pode colocar o link do retiro aqui na live. Tem como colocar aí, Isa? Tá no grupo dos secretários, mas eu acho que nem todo mundo está no grupo dos secretários, né? Mas pode solicitar aí ao acompanhador para adicionar você no grupo dos secretários, tá certo? Amém. Então, gente, nós queremos agradecer a presença de todos vocês, né? Vamos continuar na semana que vem, na terça-feira, o nosso treinamento. Teremos mais 3 treinamentos, né? 2 sobre o financeiro e um sobre arquivos e taus, tá certo? Para a gente poder iniciar, né, esse tempo aí de secretaria comunitária com as orientações adequadas, tá certo? Mais uma vez aqui reitero a nossa disponibilidade em ajudar, né, naquilo que vocês precisarem e responder aquilo que vocês gostariam de entender, tá certo? Podem contar conosco. Às vezes a gente não consegue responder imediatamente, devido também às outras atividades, mas com certeza nós estaremos aqui à disposição sempre que pudermos para atendê-los, tá certo? Contem conosco e a gente vai se encontrar na próxima terça-feira para o próximo treinamento e, se Deus quiser, para o retiro presencial, ou aqui na Diaconia, ou em São Paulo. Amém? Já colocaram aí no chat o link da inscrição, viu? Mas tem lá no grupo também dos secretários na descrição. Tá na descrição do grupo? Não tá, mas já deu certo. Elas vão colocar na descrição do grupo, tá certo? O link da inscrição do retiro, tá bom? Então vamos colocar aqui nas mãos de Nossa Senhora tudo aquilo que nós vivemos essa noite, toda essa graça que Deus quer derramar na vida da comunidade através da nossa missão, né? Que conta aí com o nosso sim, com o nosso fiat, né? Como Nossa Senhora, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos obedecer, Senhor, a tua voz, e queremos, Senhor, que tu faças em nós aquilo que tu quiseres. Por isso, eis-nos aqui como irmãos, como membros da comunidade, nos confiando também à intercessão poderosa da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, meus irmãos. Até terça-feira.